Então, boa noite, queridos amigos. Que o Mestre Jesus e o seu infinito amor possa aquecer o nosso coração e a nossa mente para um bom aprendizado nesses assuntos que vamos buscar refletir essa noite. Eu optei por continuar aquele mesmo assunto que eu falei há uma quinta-feira, há 2 quinta-feiras passadas, eu acho, sobre obsessão. Sobre obsessão como causadora de doenças. Porque essa realmente é uma doença que precisa ser encarada e que todos nós estamos sujeitos. E tendo em vista que nós nos reunimos nessa sala virtual, basicamente aqueles que compõem também os nossos grupos de estudos, os que têm mais conhecimento um pouco mais profundo da doutrina, eu penso que nós podemos adentrar um pouquinho mais nesse assunto. E eu já de antemão peço desculpa pelo próprio tema em si. Eu espero que vocês não sintam ele pesados, mas sim uma forma de fazer com que a gente possa nos proteger disso e proteger aqueles que amamos através do esclarecimento, um novo proceder, né? Uma nova forma de visualizar isso. Bem, aquele dia nós falamos sobre obsessão e se conseguimos ficar na primeira parte, a obsessão, a auto-obsessão. Agora nós vamos passar para as obsessões espiríticas, que têm raízes mais profundas e que são mais difíceis até de serem tratadas, porque, na verdade, elas se ocupam de algum mecanismo interno, né, que está conosco através da auto-obsessão também, mas que vai além dela. Então, eu gostaria de ver alguns conceitos que nós vimos a semana passada para que a gente possa entender do que nós estamos tratando, né? Qual assunto nós estamos lidando. Obsessão. É a ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. Esse é o conceito que está lá na Gênesis, capítulo 14, sobre os fluidos. E nós temos no Livro dos Espíritos, que é um aprofundado da segunda parte do Livro dos Espíritos, um capítulo inteiro, o capítulo 22, que fala sobre as obsessões. E fala detalhadamente sobre essa persistência de um espírito em se comunicar, bom ou mau grado, com alguém. Então, são coisas que a gente pode depois voltar a ver e a nos aprofundar e até mesmo observar se tem sentido e se estamos dentro daquilo que realmente devemos estar. Bem, a proposta era vincular todos esses casos de obsessões a fatos narrados por André Luiz nas suas obras. Tá? André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier. Bem, então nós vamos começar pensando nessa ação persistente de um espírito sobre o outro, com o que propõe Emmanuel no livro Pensamento e Vida, capítulo 27, que é sobre obsessão, e nos dizendo que a obsessão é o equilíbrio de forças inferiores retratando-se entre si. Bem, aí nós já temos uma grande dica, né? Obsessão o quê? Forças inferiores retratando entre si. Quer dizer, não há vítima, não há algoz, tem uma conexão. E ele também vai nos clarear mais um pouco o que seriam essas forças inferiores, que são todas as partículas que se deslocam, gerando ondas características naturalmente formadas pelas vibrações de um campo eletromagnético, ou seja, de uma consciência, de uma alma. Então, partículas mentais que liberam-se delas vão fazer com que haja essa força, porque essas partículas têm força, né? E elas têm uma força tamanha que elas podem ser medidas por um número atômico de elementos. André Luiz já nos dizia isso há muito tempo atrás. Agora, então, através da física quântica, a gente sabe como é medido o quanto de energia da consciência ou da alma, do espírito, né? Bem, essas partículas mentais, elas formam uma corrente mental, que é
que é a emanação das emoções, dos desejos íntimos do espírito. Né? Essa corrente mental que leva as partículas, leva também todas as possibilidades que esse espírito tem, né? Segundo o André Luiz, Mecanismo da Mediunidade, capítulo 10, são os fenômenos profundos da consciência, que se deslocam produzindo irradiações eletromagnéticas com frequência variável de acordo com o emissor. Então, a potência do quanto dessa energia vai depender do emissor e do receptor, né? Às vezes, eles nem sempre estão na mesma frequência, mas eles têm a frequência com densidades, digamos, diferentes. E o que nós temos que ver aqui? Eu gostaria de colocar aqui uma coisa que, depois ouvindo a minha palestra, que o Ayrton mandou, né, gravada, eu vi que eu coloquei uma coisa equivocada e que eu preciso consertar agora, tá? E é muito bom isso da gente se ouvir, né? Porque a gente fala às vezes muito ligeiro, e depois é que vou ver que atropelei algumas coisas. Peço desculpa já. Bem, quando eu falei nessa parte dos fenômenos profundos da consciência, eu trouxe o conceito de Jung sobre o self, o ego e a persona, né? E quando eu esclareci que esses fenômenos profundos da consciência seriam as lembranças do espírito na sua integridade, naquilo que ele já possui e que ele vivenciou em outras encarnações, porque Jung tinha essa realidade, consciência e consciência fora, além daquilo que temos presentemente nesse momento, que é a consciência integral, e a consciência coletiva, inclusive. Mas em um momento eu falei da consciência e eu me referi a Freud. Não tem nada a ver, gente. Perdoem, a psicanálise de Freud nunca chegou a essas interpretações, tá? De self e de ego. O Freud tinha id, ego e superego. E isso foi uma causa da qual eles se desentenderam e se dissolveram de alguma forma e separaram-se um pouco. Porque Jung foi além. E Freud ficou numa parte, eu diria que mais superficial, sem nenhum demérito, porque a psicanálise é fantástica também. Mas eu lembro de um filme que eu vi num dos módulos da psicologia, em que o Freud atendia um cliente, e esse cliente, através da hipnoterapia, porque eles já faziam isso, foi a um consciente profundo e trouxe revelações de vidas passadas. E esse cliente tinha muita raiva do pai. O que ele viu esse cliente fazer? Esse cliente foi porque ele atendia numa sala que era também residência. Ele foi até a cozinha e pegou uma faca e picava tudo como se estivesse matando o pai. Ele ficou tão apavorado que... O Freud, né? Ficou tão apavorado que saiu porta fora. Saiu para a rua. E ele trouxe aquele entendimento para o complexo de Édipo, para a libido, que o filho que estava competindo com o pai com relação à mãe. E nisso o Jung não concordava. E Jung já tinha essa noção e esse entendimento que ali haveria de ter outra expressão, algo que estava bem mais profundo naquela consciência. E isso é importante que a gente traga, porque daí a gente consegue fazer uma ponte. Porque depois Joanas de Anjos vai explicar bem claro isso, né? Na psicologia transpessoal. Bem, eu só queria trazer essa correção. Me desculpem, tá? É Jung, pessoal, tá? Jung que viu a possibilidade da essência, da consciência, da alma transpondo, crescendo para diminuir o ego, né? E fazer com que encontre-se o self, que é o nosso melhor momento, digamos assim, a felicidade relativa pela qual estamos caminhando. Bem, então, a corrente mental que falamos aqui, formada por essas emoções, são irradiadas eletromagneticamente com frequências variadas. Então, nós precisamos entender como a gente pode ter, de certa forma, um controle dessas correntes mentais. Tá?
E também no mecanismo da mediunidade, no capítulo 11, através de André Luiz, nós vamos entender que essas correntes mentais, que dependem das nossas inclinações, dos nossos desejos, das nossas atitudes e obras, e que no quimismo inelutável do pensamento se projeta da própria energia e da assimilação das energias alheias. Tá? Então, nós estamos projetando campos, estamos interagindo em campos. Bem, o que ele nos traz como novidade para enfrentar essas correntes mentais? O uso da vontade. Tá? Segundo André Luiz, a alma dispõe da vontade, que é construída vagarosamente em milênios e milênios de trabalho automatizante. Então, através da experiência, acerto e erros, nós vamos fortificando a nossa vontade naquilo que é mais correto. Então, seguindo, é importante entendermos esse mecanismo da vontade na nossa disciplina, inclusive. Olha, o tema hoje, o texto aquele que a Fernanda disse, que já tinha visto dias atrás, não por acaso voltou, porque a disciplina é fundamental para nos conhecermos e para entendermos esse mecanismo de vibrações, de ondas nas quais estamos inseridos, as nossas e as outras. Tá? Bem, então, a vontade faz com que nós possamos mudar essa emissão de ondas e ela nos acompanha há milênios, né? Porque a nossa ascensão, né, não só do conhecimento, mas de espiritualidade, a evolução geral, ela depende disso, do que a gente vai fazendo com a vontade. E ainda nos diz, nesse mesmo capítulo do Mecanismo da Mediunidade, André Luiz, que a vontade de prazeres e a vontade de domínio, no curso de largos séculos, converte-se em prazer de aperfeiçoar e servir, acompanhados de autodomínio. Então, aquela vontade que nos leva à satisfação do ego, vontades como prazeres ligados à bebida, à comida, a outras tantas coisas, vão ao longo dos séculos convertendo-se no prazer de servir, né? Aperfeiçoar aquele prazer verdadeiro que não traz dor, porque o outro prazer é o ego, que nos faz feliz, mas logo que a gente termina com aquela satisfação, a gente tem a dor. E esse aperfeiçoar e servir, que fala André Luiz, nos ajuda a buscar, a construir esse autodomínio naqueles prazeres que são as virtudes, que são verdadeiros e que permanecem conosco e que fazem a conquista do self, da nossa realidade mais ampla, né, e mais feliz. Bem, os fundamentos da obsessão, nós comentamos um pouquinho, né? Tem muito a ver sobre vingança, mas nem sempre. Às vezes ela nos alcança por estarmos somente na onda vibratória daquele que quer atingir alguém que está perto de nós. Tá? E que não consegue acessar, mas acessa o nosso quimismo do pensamento e a gente vai proceder assim. Mas também a maior parte é realmente ligada a uma vingança, àquela situação em que nós abrimos brechas em existências anteriores ou até mesmo nessas. Então, e não importa que a gente lembre ou não, o obsessor vai sempre estar aí. Essas explicações, aprofundando esses pontos, a gente vai encontrar em Diálogos com a Sombra, tá? De Hermínio de Miranda, no capítulo Os Desencarnados. Tipos de obsessão, a gente já viu também, não vou voltar. Nós tivemos vindo no encontro anterior a obsessão anímica, ou seja, a auto-obsessão. E a gente viu, então, alguns casos como a obsessão telepática, a auto-obsessão, as personalidades antigas e cristalizadas em nós, e a possessão partilhada, através dos vícios. E em cada uma delas a gente viu uma história das obras de André Luiz, né? Então, principalmente na telepática, lembrando um pouquinho aqui, a gente viu o casal Anésia e Jovino, né?
casal com 3 filhos e que ele tinha uma outra relação com outra pessoa. Mas essa pessoa que ele tinha uma relação tinha tanta raiva da esposa e a esposa dela que elas construíam energeticamente até uma figura, porque a corrente mental delas fazia com que aquilo se materializasse dentro de casa. Tá? O Espírito Aulus nos explica aí nos domínios da mediunidade também toda essa situação vivida lá. Na autoobsessão, a gente viu a história do investigador de polícia no livro Libertação, que tinha a culpa daquelas atitudes que ele teve enquanto investigador de polícia, enquanto delegado, e ele usou de tortura, de algumas coisas, e ele então se automutilava através dessa culpa e trouxe para o seu corpo, para o sistema nervoso, lesou o sistema nervoso, o fígado e atraiu uma cirrose, né? Então, eu até quero lembrar de voltar às doenças que isso tinha, né? Porque isso é o propósito, é ver o tipo de obsessão e a doença que ela causa. Então, na autoobsessão telepática, o que fez? Um descontrole mental total, né? Na autoobsessão por culpa, nós vamos ter doenças físicas somatizadas, está aqui em Libertação, um livro de André Luiz. E nos Parceiros do Vício, o Aulus também vai mostrar que aquela associação daqueles fumantes e beberrões com os espíritos desencarnados traziam, sim, consequências no outro dia, para o corpo físico naquele mesmo momento, para a mente, para a emoção e para o físico daqueles que compartilhavam isso. Tá? E mais do que isso, mais do que a expressão física somatizada através de uma doença, traz também as orientações, né? Vai esclarecer o que eles vão passar depois em outras encarnações, né? Porque eles lesam a si mesmo, né? Porque eles, de certa forma, permitem essa associação, né? E aí, então, eles vão ter realmente dolorosas reencarnações, com quadros de hidrocefalia, paralisia, cegueiras, deficiências, outras como epilepsias secundárias. São todas questões e doenças que o Aulus vai explicar para o André Luiz decorrente dessa associação de parceiros no vício. Bem, agora, então, entramos ao momento da obsessão de natureza espirítica. Então, nós vamos ver agora um pouquinho sobre os efeitos inteligentes na obsessão, como simbiose em graus diversos, parasitose mental ou vampirismo, infecções fluídicas, fixação mental, parasitas ovoides, deformações e zoantropia, vampirismo com repercussões orgânicas, possessão, epilepsia, neuroses, a sintonia que vai trazer, vai permitir a prevalência do mecanismo hipnótico e trazendo, então, caracterizando a fascinação, que é por mecanismo hipnótico, é a sintonia que é feita para produzir a fascinação, que é o segundo tipo de obsessão, né? Eu não coloquei, mas a gente lembra simples, a fascinação e a possessão. Ou tá, o envolvimento total. Então, obsessão oculta, durante o sono, coletiva, pensamentos sonorizados e processos alérgicos. A gente vai ver casos que determinam essas obsessões, tá? E o que ela traz no nosso organismo físico, como geradora de doenças. Tudo com as obras de André Luiz. Bem, nós vamos começar com a simbiose em graus diversos e um caso que está na... Deixa eu ver aqui. A Vida Continua. A Vida Continua traz o caso de Desidério e Elisa. Tem um filme, A Vida Continua. Quem não vê o livro... viu o filme, né? É fantástico, eu adoro. Foi o primeiro livro do André Luiz que eu li. Eu começo tudo pelo contrário, né? Então, eu lembro assim que me tocou muito. Bem,
O Desidério e Elisa, nesse livro, tem uma história mais ou menos assim. Ernesto Fantini faleceu de um tumor maligno na suprarrenal, deixando Elisa, a esposa, e Vera, sua filha, e partiu para a vida espiritual. Mas antes de ir, ele conheceu numa clínica espiritual Evelina Serpa, que faleceu também jovem pela mesma doença. O que aconteceu ali? Depois de desencarnados e estudando e tendo acompanhamento dos mentores, eles vieram ajudar os seus entes queridos que ficaram na Terra. Bem, Fantini pensava que ele tinha matado um amigo numa caçada. E quando ele veio encontrar a mulher que ficou e que estava demente, estava prejudicada, altamente abalada, né? Ele encontrou junto dela esse espírito que ele supostamente tinha assassinado na juventude, deitado ao lado da esposa, que falava em Prospério ali para a filha e para o genro. O que ele viu ali? Ele viu ali uma simbiose em grau diverso. Por quê? Mesmo que aquele espírito não tinha sido assassinado por ele, que na verdade foi o outro amigo da caçada que matou ele com uma intenção, e deixou que esse tivesse entendido como foi um acidente, nenhum pagou mesmo por isso, mas o outro tinha intenção. E daí a gente pergunta, como ele veio parar ali com a esposa dele? Na verdade, ela ficou com pena. E já não estava vivendo bem com o marido, então o que ela tinha? Ela tinha ele como assassino, e ela tinha pena daquele espírito que havia sido tirado da vida por ela e por ele, para o entendimento dela por ele, né? E aí, então, ali havia uma simbiose total. Ela estava perdendo a força orgânica, tudo, e a debilidade mental em função daquele espírito. Quando ela viu o Desidério, né, o Fantini, porque ele veio, e daí é possível ver, ela estava numa fase em que ela podia ver os espíritos encarnados. Ela passou a gritar, chamar ele de assassino, expulsou de casa, né? E a filha e o genro não entenderam nada daquilo, porque era uma demência senil. A demência senil, então, vampirismo, ele é próprio de toda entidade ociosa que se vale indebitavelmente das possibilidades alheias. Ele não pode e ele vem usufruir com o outro. Então, é necessário reconhecer que eles atendem aos sinistros propósitos a qualquer hora, desde que encontre guarida no estojo de carne dos homens. Esse é o instrutor Alexandre em Missionários da Luz. Então, o que acontece com o vampiro? Ele quer usufruir de algumas energias ou de alguns prazeres que ele não pode mais na condição de espírito. Então, ele vem usufruir junto com o encarnado. E isso, então, nós temos todos aqueles vampirismos que a gente viu antes, como alto, porque a gente busca, mas também acessível por eles. Agora, nessa forma, eles vêm fazer parte, né? Mas totalmente envolvendo e absorvendo essas energias. Bem, o que ele quer? Qual é o objetivo dele? É o fluido magnético. E esse fluido magnético, ele se derrama no campo mental do paciente, involuntário, que lhe obedece ao comando e suga-lhe todas as suas energias. Então, a ação dele é sobre os centros cerebrais. E ele vai trazer, então, dificuldades na linguagem, na sensibilidade, na memória e na percepção desse paciente para ele ou dessa vítima involuntária, vítima entre aspas, né? Que permitiu essa associação. Então, o vampirismo traz consequências físicas também, não é só energética, porque normalmente a gente percebe essa situação energética, né? Se sentiu fraco, se sentiu potencializado por uma energia, mas ele traz também efeitos, né, nos nossos centros cerebrais.
E aí o André Luiz também nos traz o caso de uma enfermeira no hospital, no livro Obreiros da Vida Eterna. Ele escreve, né, nesse capítulo, que entidades inferiores, retidas pelos próprios enfermos, em grande viciação da mente, postavam-se em leitos diversos nesse hospital, né, infringindo esses pacientes padecimentos atrozes, sugando-lhe vampiriscamente preciosas forças, bem como atormentando e perseguindo-os. Então, agravavam a situação daqueles doentes, provocavam um grande mal-estar. E as enfermeiras não entendiam, porque de uma hora para outra ele estava medicamentado, né, todo com medicamento, e entrava nessa situação de mal-estar que aparentemente não tinha uma resposta. Outro caso de vampirismo está no agravamento do problema mental pelo aborto. E esse está acho que, deixa eu só, na mecanismo da mediunidade. Eram casos de médiuns, ou o trabalho da casa espírita. Uma jovem senhora trazida à casa espírita pelo seu marido manifestou a sensação e o domínio, né, que ela tinha de um espírito com lesão extensa na garganta. Ela começou a gritar e caiu em profunda hipnose, botando as mãos na garganta, né? E aí o marido disse que aquilo era um enigma para a medicina, porque os médicos não achavam que a doença dela. E ela tinha essas crises nervosas, esses distúrbios circulatórios desde a puberdade, bem novinha, né? E aí os espíritos explicam depois, para os que atenderam ela na casa, que essa senhora engravidou com o compromisso de acolher um espírito obsessor como filho, mas provocou aborto. Tá? E então passou a sofrer influências múltiplas, né? Crises histéricas, aversão pelo marido, à noite tinha crises de sufocação e angústia, foi internada várias vezes. Mas por que isso acontecia? Como a gente viu antes, sabe? Sempre vinculado a uma vingança. E no próprio livro ele vai contar que o esposo desse momento, em vidas passadas, induziu essa senhora, que estava sendo obsidiada, a envenenar o pai dela, pois ela era uma única herdeira e eles queriam ficar com a fortuna. E esse pai agora precisava vir como filho para readquirir aquilo que ele tinha, né? E todas essas situações. Só que foi muito pesado, certo? Ela não deu conta, ela abortou. Então, ela ficou com essa doença enigmática que os médicos não sabiam o que era, mas vinculada àquilo que aconteceu, né? Esses distúrbios circulatórios e nervosos, estava a ação que ela cometeu. Infecções fluídicas. Os encarnados também produzem larvas mentais que são vampirizadas pelos desencarnados. Não é só ele que traz as larvas mentais, essas correntes negativas, mas nós também, largamente, oferecemos esses dispositivos para eles. Tá? Em Missionário da Luz, André Luiz relata um estudo bem detalhado sobre as larvas mentais. Descreve um rapaz, olha, esse aqui, ó, Missionários da Luz, aqui que é os casos dos médiums que trabalham do trabalho mediúnico, que se juntam para o trabalho mediúnico numa casa. Que isso não desencoraje ninguém. Estou brincando, né, gente? A gente tem responsabilidade e sabe. Mas o que ele descreve aí de alguns médiums? Um rapaz candidato ao desenvolvimento mediúnico que apresentava uma enxurrada de corpúsculos negros com grande mobilidade e que se deslocava desde a bexiga, trato urinário, passando pela próstata, cordões espermáticos, testículos, tentando aniquilar as células sexuais. Eram bacilos psíquicos de tortura sexual. O que faltava para esse candidato? O que ele tinha ali? Falta de domínio das emoções próprias. E então ele se
permitia experiências sexuais variadas que traziam, então, o contato com entidades espirituais grosseiras que continuavam a absorver essas energias. Também conta de uma candidata ao desenvolvimento da mediunidade. Vejam bem, gente, vou voltar um pouquinho para que a gente possa entender. Essa situação que ele está falando ali, a nível mental e a disposição que aquele irmão tinha para o trabalho, ou a falta do que ele tinha, né? Traz também a possibilidade do problema físico, que devia estar nessa região. Bem, a outra candidata da mediunidade trazia, né, na região do ventre, apresentava colônias de lesmas vorazes que se agrupavam em fibras no estômago até a válvula ileocecal e que atacavam os sucos nutritivos com assombroso potencial de destruição. O que nós temos aí? Uma glutona, né? Então, Alexandre vai explicar. Temos aqui uma pobre amiga desavisada nos excessos da alimentação. Todas as suas glândulas e centros nervosos trabalham para atender às exigências do sistema digestivo. Então, vejam que naquele momento ela estava o quê? Eles estavam trabalhando o sistema digestivo dela. Aí a gente pergunta, então, qual era o papel dela ali, né? Mas havia, estava sendo tratada. E, descuidada de si mesmo, caiu na glutonaria grassa, tornando-se presa de seres de baixas condições. Então, ela trouxe problema para o sistema digestivo. Fixação mental. Também Aulus vai nos falar. A fixação mental representa a aderência do pensamento a um objeto, o ser, uma coisa, impedindo-lhe o fluxo normal, cristalizando uma ideia. Estava olhando a hora, desculpe. Bem, o indivíduo na fixação mental não consegue afastar a atenção do objeto. O espírito não se interessa por outro assunto que não seja aquilo, né? Seja ociosidade, sua própria dor, seu próprio ódio. Então, ele vai ficar numa fixação mental que o deixa na dependência de um outro espírito. Tá? Isso acontece com os encarnados também, né? Que ficam naquela situação de parasitas e só querem receber. Bem, o instrutor Aulus destaca que na criatura reencarnada, quase todas as perturbações congênitas da mente estão relacionadas a fixações mentais que antecedem o seu retorno. E aí nós vamos ver todo tipo de esquizofrenia e outras doenças mentais que tem a ver com o reencarnado, ora estar na presença da sua personalidade nesse momento e ora na personalidade que já viveu. Porque ele está preso naquele fluxo mental lá, naquela ideia, naquela monoideia. Fixação mental, caso Antônio Olímpio. Esse é o último dos casos e é o que eu mais gosto. Para a gente tem uma boa de uma interpretação. O caso Antônio Olímpio e seu filho Luiz, do livro Ação e Reação. O dono de uma fazenda desencarnou e um dos seus 3 filhos, Antônio Olímpio, com a mente fixada em larga fonte de renda que a fazenda prometia, projetou executar o assassinato dos seus 2 irmãos, Clarindo e Leonel. O que aconteceu? Ele chamou eles para uma comemoração, um almoço, deu bebida para eles, tá? E convidou depois eles para um passeio no lago, num barco que ele já tinha feito um furo no casco. Claro que no meio do lago, o barco cedeu, já estava cheio d'água, os irmãos que tinham bebido não conseguiram se salvar, e ele voltou ileso. Mas ele criou ali uma ação que vai resultar em reações, né? Bem, ele não teve muito sucesso, porque ele teve
Então, o sucesso financeiro, mas não pessoal. Logo em seguida, sua mulher, Alzira, adoece gravemente e se afoga nesse mesmo lago em que ele matou os irmãos. Mais tarde, o Antônio Olímpio, o dono dessa fazenda agora, veio a falecer e deixou a fazenda para o seu filho Luiz, que passou a ser influenciado pelos irmãos do pai, passou a ser obsidiado pelos tios, que queriam a parte deles. André Luiz e Silas descrevem um aprendizado muito grande nessa história, né? É um aprendizado assim para entender mesmo uma escola de vingadores, né? Porque André Luiz vem então para essa propriedade junto com o grupo e Silas, né? E para ver o que estava acontecendo, para saber o que eles podiam fazer. E em vez de já modificar a situação, Silas sentou com aqueles obsessores e começou a conversar, a saber por que eles estavam ali, o que eles faziam. André Luiz se espantou, mas como assim, né? Até que na conversa ele viu que André Luiz perguntou para eles como é que eles atingiam aqueles sobrinhos. O que estava acontecendo, como é que eles trabalhavam ali. Como se ele não soubesse nada, ele queria ver. E eles então colocaram, né, o antigo Clarindo e Leonel, os irmãos do pai do Luiz, né, colocaram que eles só tinham sucesso porque ali havia um núcleo central, um desejo central, um tema básico, que era a questão financeira, que aquele menino tinha. Então, ele era muito obcecado por isso, por vencer, por ultrapassar as dificuldades, por querer realmente ter valores. E eles aproveitavam disso e estavam levando ele ao suicídio, se não tivesse acontecido aquele atendimento ali. Porque eles mesmos, nessa ideia de esse desejo íntimo de muito material, né, dos valores materiais, permitiram que esses tios pudessem acessar esse inconsciente deles e produzir esse efeito. Eu acho que nós já estamos terminando, né? Bem, pessoal, eu penso que tivemos uma ideia de uns tipos de obsessão e que doenças elas podem nos ocasionar. Mas o mais importante nisso é voltar a lembrar a importância do pensamento, da corrente mental e da vontade, para que possamos nos proteger, nos conectar com aqueles que podem nos orientar e nos instruir para a verdadeira conexão com o alto e com o trabalho no bem, que essa é a grande proteção. Evangelho, prece, assistência fraterna, isso é a nossa grande proteção. Que o Cristo possa estar presente em nosso coração e em nossas mentes, nos levando a essas tarefas, a esse proceder, a disciplina mental, o autoconhecimento, para nos distanciarmos daqueles que ainda nos procuram na força do ódio e serem convertidos na força do amor. Muito obrigada, queridos.